Então nós vamos resolver agora um exercício envolvendo hiperbole. Dada a hiperbole x menos 1 ao quadrado sobre 9 menos y menos 1 ao quadrado sobre 4 igual a 1, determinar o centro, o eixo real, os vértices, o eixo imaginário, os focos, as assênticas e o esboço gráfico da hiperbole. Vamos apenas esboçar a representação de uma hiperbole para que a gente possa ter ideias do que nós vamos precisar. Então marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui, né, dessa forma, onde o A1 e o A2 serão chamados vértices da hiperbole. Existe um ponto aqui, que é o ponto médio, que será o centro da hiperbole. E vamos colocar afastado de A2 e aqui afastado de A1, a mesma distância que chamaremos de F1 e F2, que serão os focos da hiperbole. Centro da hiperbole, A1 e A2, vértices da hiperbole, F1 e F2, focos da hiperbole. Agora, com o ponto aqui C, nós vamos traçar uma circunferência que vai passar por F2 e por F1. Então nós temos aqui uma circunferência que está passando por F2, F1 ou F1, F2. Bom, a seguir vamos traçar um retângulo que tem esse lado perpendicular a essa linha que está aqui, que na realidade esse segmento de reto ele é chamado eixo real. O eixo real é um eixo que passa pelos vértices e também pelos focos. E aqui nós vamos ter um segmento que está passando por A2 perpendicular ao eixo real. Agora vamos ligar esses pontos, que são os pontos da interseção, com a circunferência, formando aqui um retângulo. Esse retângulo nós vamos ter aqui uma diagonal e aqui uma outra diagonal. Então nós temos duas diagonais que a partir delas vamos gerar duas retas. A nossa hiperbole é uma figura geométrica que passa por A2 e vai por infinito, tangenciando essa reta e tangenciando essa reta. Da mesma forma aqui, passa por A1, indo para o mais infinito, sem tocar nem cortar essas duas retas. Essas duas retas são chamadas de assíntotas da hiperbole. Então, são as assíntotas da hiperbole. Essa daqui também é assíntota. Então, são duas assíntotas. Então, nós temos aqui a assíntota da hiperbole. Muito bem. Veja que aqui nós temos um triângulo retângulo. Esse A1, A2, está colocado aqui, ó, ele é chamado de 2A, que é o eixo real. Existe aqui também um segmento que passa pelo centro perpendicularmente ao eixo real, que vai gerar um eixo que a gente vai chamar de B1, B2, que é o chamado eixo imaginário. Então esse é o eixo imaginário. O F1, o F2, que é a distância
entre os focos, F1 e F2, que é a distância focal, nós vamos chamar de 2C. Veja, isso aqui vale C, isso aqui vale C. Né? Então, se nós quisermos saber quem é o C, CF2 igual a CF1, que é a metade de 2C. Se nós dissermos CA1 é igual a CA2, CA1 igual a CA2, que é a metade da distância ou do eixo real. Então, nós vamos chamar de A. E se eu pensar no CB1 igual ao CB2, é a metade do eixo imaginário. Então, nós vamos chamar de B. Agora, vejam o seguinte, esse segmento aqui vale A. Esse segmento vale B. Nós vamos colocar aqui como B, porque isso é paralelo, com paralelogramo, isso aqui vale B. E veja que a hipotenusa desse triângulo aqui retângulo, a hipotenusa, é exatamente o raio da circunferência, que nós já vimos que de CF2 vale C. Então, isso aqui vale C. É a metade da distância focal. Então, nós temos essa relação, C2 igual a A2 mais B2. E, para que nós possamos determinar a assíntota, vamos chamar isso aqui de A1 e vamos chamar isso aqui de A2, nós precisamos usar uma lei que é chamada equação fundamental da reta. A tangente desse ângulo θ, que é o coeficiente angular dessa assíntota 1, tangente de θ, vale M. E veja que essa reta passa por esse ponto, que é o ponto que a gente está chamando de C. Se a gente olhar para esse ponto C no sistema cartesiano, ele vai ter um x de C e y de C. Então, nós temos uma reta que tem coeficiente angular M e que passa por um ponto que é x de C e y de C. Agora, percebam que o coeficiente angular dessa reta, tangente θ, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é B sobre A. Então, a equação da reta 1, é dada por uma forma que vai ser y menos o y por onde a reta passa. Então, vamos chamar de y de C. E o M, que é B sobre A, que multiplica x menos x de C. Então, aqui nós temos a assíntota 1. A assíntota 2, certo? Seria o que a gente chama da reta A2, ela também passa pelo ponto C, que é o ponto x de C e y de C. Então, vai ser y menos y de C, aqui tem o coeficiente angular, x menos x de C. Só que esse coeficiente angular, ele, na realidade, o coeficiente angular dessa reta é no ângulo que está aqui. Esse ângulo, por exemplo, é o ângulo gama. Veja que a tangente de gama é o coeficiente angular da reta S. Em valor absoluto, a tangente de gama é igual à tangente de alfa, que é desse triângulo retângulo. Mas nós sabemos que é o coeficiente angular da tangente de gama. Então, a nossa tangente de gama é o valor da tangente de alfa negativo, porque em valor absoluto, tangente de gama é igual a tangente de alfa. Então, nós podemos dizer que aqui nós vamos achar a tangente de alfa e colocar um sinal menos. A tangente de alfa vai ser B, que é exatamente esse cateto, dividido por A, só que agora com sinal negativo. Então, nós aqui fizemos uma apanhada geral, lembrando para nós determinarmos tudo o que a questão pede. Então, vamos para o item A. Quem é o centro dessa hiperbóla? O centro dessa hiperbóla, e antes, para que a gente consiga resolver melhor, dando toda essa explicação, quando a tua hiperbóla, vamos imaginar aqui uma situação
situação. Quando você tem a tua hiperbóla, o eixo real paralelo ao eixo x, observe que eu tenho aqui todos aqueles dados, olha, F1, F2, aqui vamos chamar A1, aqui A2 e aqui o centro. Se o eixo real for paralelo ao eixo x, a nossa equação ela vai ter a seguinte cara. Aqui nós temos uma subtração e aqui sempre 1. Aqui será sempre A2, aqui será sempre B2. E se o eixo real é paralelo ao eixo x, eu devo ter aqui x menos x de c ao quadrado, y menos y de c ao quadrado. Por que nós escrevemos isso aqui? Porque eu estou observando que exatamente isso aqui é o A. O A, na realidade, o A é 3, porque é 3 ao quadrado, mas aqui tem o A. O A é paralelo ao eixo x. O A tem múltiplo aqui, é paralelo ao eixo x. Então, a tua hipérbole, ela vai ter uma cara, como eu estou colocando aqui, certo? Onde eu tenho o eixo real paralelo ao eixo x. Então, nós precisamos saber quem é o x de c e o y de c. Então, olhando para o centro, o x de c é esse número que está aqui, que vale 1. E o y de c é esse número que está aqui, que vale 1. Veja, x menos x de c1, y menos y de c1. Então, nós temos aqui o centro da hipérbole. Então, já encontramos o centro. Quem é o eixo real? O eixo real é, na realidade, o que a gente chamou de A1, A2. Mas, na questão, ele não dá o eixo real. Porque, veja, que esse A, nós estamos colocando aqui, ou estamos colocando aqui, na realidade é o semi-eixo, é a metade do eixo real. Então, observe na nossa equação que nós temos assim, x menos 1 ao quadrado sobre quem? 3 ao quadrado menos y menos 1 ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado, igual a 1. Então, esse 3 está aqui, vai valer A. E esse 2 que está aqui, vai valer B. Mas ele pede quem é o eixo real. Então, o nosso eixo real é o dobro de A, 2A. Quem é o nosso A? 3. Então, o dobro de 3 é 6. Então, o eixo real é 6. Ele pede ali agora o centro do eixo real. Vamos ver o eixo imaginário. O eixo imaginário. Ele disse que o B vale 2. O eixo imaginário vai valer 2B. Então, quem é 2 vezes B? 2 vezes 2, 4. Então, temos aqui o valor do eixo imaginário. Então, temos o centro, já feito, o eixo real e o eixo imaginário. Vamos verificar quem é ou qual vai ser os vértices dessa parábola, dessa hipérbole, melhor. Então, como é que a gente pode determinar o vértice? Observe que, ao representar essa hipérbole, nós podemos olhar para o centro da hipérbole é dado pela abscissa 1, pela ordenada 1, só para que nós tenhamos ideia. Então, tem aqui, né? O nosso eixo real vale 6, então nós vamos ter 3 do lado de cá, nós vamos colocar assim, 3, e vamos ter 3 para esse lado da esquerda. Como aqui já temos uma unidade em valor absoluto, então nós vamos precisar de 2 unidades para cá. Então vamos
Então, está sem escala, vamos colocar aqui menos 2, porque é um valor negativo. Então, veja, 1, 2, o valor absoluto dá 3. Então, nós temos 3. À direita, certo? E valor. Vamos repetir aqui. O nosso A é 3. Então, o nosso centro é 1. Então, nós vamos ter 1 mais 3. Na realidade, 4. Nós temos essa medida 3. Então, 1 mais 3, 4. E nós deveríamos ter daqui para cá 3. Então, 1 unidade com 2 unidades dá o 3. Só que no sistema nós temos aqui 1, 2 unidades para lá, completando 3. Então, nós vamos ter aqui o menos 2. Certo? Então, nós já marcamos aqui esses valores. Então, quem vai ser o nosso A1 e quem é o nosso A2? É exatamente esses dois pontos que estão me dando o valor do eixo real. Observe, ó, aqui é 2, aqui é 1, 3. Aqui é 3. Então, 3 mais 3 dá 6. Nós já vimos que o nosso eixo real é 6. Então, quem vai ser para a gente os vértices da nossa hiperbola? O A1 vai ser menos 2, 1. E o A2 vai ser 4, 1. Então, nós aqui definimos os vértices da hiperbola. Vamos agora, gente, para determinar os focos. Existe aqui, nesse ponto, um foco que a gente vai chamar de 1, e aqui vai existir um ponto que eu vou chamar de foco 2. Ele quer determinar aonde estão os focos. Mas veja que essa distância do centro, eu estou chamando de C, aos focos, eu podia, para não confundir, vamos dizer que seja O, mas esse é o centro. Essa distância aqui, ó, que vai do centro da hiperbola até os focos, a gente chamou de C. Veja, aqui. CF2, né? CF2, CF1, eu chamei de C. Você vai continuar com C aqui, mas entendendo que esse outro C aqui é essa medida. Para nós determinarmos esse C, nós vamos precisar aplicar essa relação que nós tiramos aqui do triângulo retângulo. Então veja que nós precisamos, a partir da identidade C ao quadrado, que vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado, nós vamos determinar esse C. C ao quadrado é igual a ao quadrado. Quem é o nosso A? Nós já calculamos. O nosso A vale 3. Então eu tenho 3 ao quadrado, o nosso B vale quanto? 2. 2 ao quadrado, então C ao quadrado vai ser 9 mais, aqui é 2 ao quadrado, não é isso? 4. Certo, gente? 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 2, 4. Então, o nosso C ao quadrado deu raiz de 13. O nosso C deu raiz de 13. Então, nós temos o A vale 3, o B vale 2, e nós sabemos que o C ao quadrado é igual a 2 mais B2. Então, nós sabemos que o A é 3 ao quadrado, o B é 2 ao quadrado, 9 mais 4, 13, o nosso C é raiz de 13. Se o nosso C é raiz de 13, aonde ele quer determinar o que, gente? Ele quer determinar os focos. Então, esse foco 2, nós temos o foco 1 e o foco 2. Quem vai ser o foco 2? Se nós sabemos que essa distância daqui, né, do centro até o foco é raiz de 13, então o foco 2 vai ser 1 mais essa medida, que é a medida, a metade da distância focal. Então vai ser
vai ser determinado aqui, o x vai ser 1 mais raiz de 13, exatamente daqui até Q1, e de C a F2, nós estamos definindo como raiz de 13. E o y, né? O y é exatamente 1, porque a ordenada é 1. Agora, vamos ver o F1. O F1, ele tem a medida do C, concorda? Que vai até o F1, e essa medida até o F1 vai valer quanto, gente? Do C até o F1 vale raiz de 13, tá certo? Não é isso? Aqui vale a raiz de 13. Então, essa medida aqui, ó, se tudo isso vale raiz de 13, que é exatamente o C, essa medida daqui até aqui, para eu colocar esse ponto, vai ser raiz de 13 menos 1. Por quê? Porque isso tudo vale raiz de 13. E essa contagem começa a partir do zero. Então, eu tenho que fazer raiz de 13, certo? Valor absoluto, menos quem? Menos 1. Então, essa medida aqui, ó, ela vale raiz de 13. Se eu tirar 1, se eu exatamente tirar esse 1, né, eu vou ter raiz de 13 menos 1. Só que em valor o quê? Em valor negativo, porque esse valor aqui é negativo. Então, esse número aqui será, multiplicando por menos, nós temos menos 1, 1, ou se quiser, nós vamos ter menos, o que era mesmo? Menos com menos 1, menos raiz de 13. Então, 1 menos raiz de 13, 1 é o valor do foco 1. Esses valores são os valores das coordenadas dos focos. Agora, veja as assêntotas. Como é que nós vamos determinar essas assêntotas? As assêntotas serão dadas por essa lei que nós temos aqui, ó, y menos y de C igual a menos b sobre a x menos x de C, ou y menos y de C igual a b sobre a x menos x de C, que são a assêntota 1 e a assêntota 2. Vamos ver a assêntota 1. Nós vamos ter y menos, quem é o y do centro? O y do centro nós já determinamos. Foi quem? O y do centro. Nós não botamos o centro. Aonde nós colocamos o centro, gente? Aqui, né? Então, nós vamos ter y menos 1. E quem é o coeficiente angular? B sobre A. Então, quem é o nosso B? 2. 2 sobre 3. E x menos a abscissa do centro, que também é 1. Então, veja, 1, coordenada do centro, 1, abscissa do centro, e B sobre A, 2 terços. Então, aqui nós temos a equação da assêntota 1. A equação da assêntota 2 vai ser também y menos 1 igual. Veja que na assêntota 2 nós vamos ter menos B sobre A. Então, menos 2 terços de x menos 1. Então, representamos a assêntota 1 e a assêntota 2. E, finalmente, ele quer esboço gráfico da hipérbole. Então, para que você faça o esboço, né, como a gente aqui já tem uma ideia de tudo que está acontecendo, nós temos exatamente essa hipérbole que está passando por A2, está passando por A1, e os valores que nós encontramos, o centro é 1, o A2 é 4, 1, o A1
é menos 2, 1. O foco 2, nós já botamos 1 mais raiz de 13, 1. E o foco 1 menos raiz de 13, 1. Então, aqui nós temos a representação para hiperto com os dados que foram determinados. Então, veja que